Ilhan Omar, quanta coisa esse nome representa para o coração russo. Ela é uma heroína ou uma vilã, heroína ou vilã do nosso tempo. Naturalmente, acumulando em um ano de um lugar totalmente desconhecido, 30 milhões de dólares aprovando no Congresso uma lei pela qual seus compatriotas da Somália conseguiram roubar de nós 9 bilhões de dólares, dizem que pode ter sido até mais. Agora continuam contando. Ilhan Omar se destacou sozinha, por assim dizer, se puxou pelos cabelos e se tornou uma das anti-heroínas mais populares do país. Quando, durante o discurso de Trump no Congresso, ela gritava mentiroso e assassino, e depois assassino e mentiroso. E tinha mais alguma coisa, que basicamente se resumia a esses dois mesmos conceitos, assassino e mentiroso. Quais serão as consequências disso para a Ilhan e para o partido dela, você vai descobrir em breve, assim como sobre Robert De Niro e o que ele tem em comum com Ilhan Omar. Bem, quero logo deixar uma dica. Não estou falando de dinheiro agora. Editor. Senhoras e senhores amados por todos com QI baixo, a representante do Partido Democrata no Congresso, Ilhan Omar, ontem à noite fez papel de completa tola e motivo de piada durante o discurso nacional anual sobre o Estado da União. E agora ela está recebendo tantas críticas nesta manhã que desativou os comentários em todas as suas páginas nas redes sociais. Ela não aguenta a pressão, ela não consegue lidar com a situação. O relatório do presidente ao Congresso, e claro, ao país também, é um monólogo. Se você quiser responder só depois que terminar, à vontade, por assim dizer, mas durante o discurso do presidente, silêncio, tem que ficar em silêncio sim, mas a nossa pirata Somali, digamos assim, para dizer o mínimo. Ela não veio ao Congresso para ficar em silêncio, entende? Nem para deixar outra pessoa falar, entende? Dá uma olhada nisso. Ilhan Omar publicou esta mensagem hoje de manhã em sua página oficial. Ela declarou: Donald Trump matou 2 dos meus eleitores. Ele é um mentiroso e deveria se envergonhar de si mesmo. Ela postou esse vídeo, vamos colocá-lo na tela grande. Punição para os funcionários públicos que impedem a deportação de estrangeiros criminosos, em muitos casos chefes do tráfico e assassinos que atuam em todo o nosso país, eles bloqueiam a expulsão dessas pessoas do nosso país. E vocês deveriam se envergonhar de si mesmos. E aqui está a opinião dos blogueiros e apresentadores, imaginem só. Que você está gritando com o presidente? Você é um membro da Câmara dos Deputados do Congresso e está berrando com o presidente enquanto ele faz seu discurso à nação. Gueto de lixo do terceiro mundo. Ilhan bloqueou a possibilidade de comentar seus vídeos e postagens que ela coloca em sua página, mas não pôde impedir que as pessoas a citassem. Vocês ainda não sabem o que até mesmo seus colegas de partido diziam e dizem sobre ela? Jack Posobiec diz: os comentários estão desativados. Sim, ele realmente fez isso. Sim, ela realmente fez isso. Na verdade, vocês os mataram com sua retórica irresponsável e insana. Vocês os incitaram a agir porque eles acreditavam em vocês e fizeram isso exclusivamente por interesse próprio. Vocês não se importavam nem um pouco com eles, por isso vocês os mataram. Vocês deveriam sentir vergonha. O presidente Trump estava certo, vocês são doentes. Isso chegou a quase 10%. E este post aqui, o congressista Randy Fine responde: ele diz que você deveria ser deportado. Isso recebeu 65 mil curtidas. Sim, deportem ela de volta para o buraco de onde ela veio. Outra pessoa, Tony Rigatoni, diz: você tem sorte de viver em um país com um encanamento decente. Você, sua vadia selvagem do terceiro mundo, Third World Uga Buga Beach. E sabe, desculpe a expressão, me perdoe vovó, me perdoe, mas eu tendo a concordar em um nível fundamental, eu tendo a concordar com o senhor Tony Rigatoni. Então ela conseguiu desativar os comentários, mas não conseguiu impedir as pessoas de citar, já que isso recebeu 24 mil curtidas. Oh meu Deus, muitas pessoas concordam com isso e eu também concordo totalmente. Então, obviamente, as pessoas estão bastante cansadas do comportamento repugnante de Ilhan Omar, digno de terceiro mundo, no plenário durante o discurso do presidente.
Na verdade, o próprio presidente da Câmara, Mike Johnson, quase a expulsou do plenário. Dê uma olhada, do seu ponto de vista único, como foi essa sensação? Quando você olhou para a congressista Omar e para a congressista Tlaib? Sabe, foi vergonhoso de verdade e eu quase as interrompi. Provavelmente poderíamos tê-las expulsado completamente do plenário, mas sabe, eu pensei, deixe que as ações delas falem por si mesmas. O presidente lidou bem com isso e, se tivessem ido além, provavelmente seriam expulsas, mas acho bom que tenham estado lá. É útil para o povo americano ver a vergonha que elas trouxeram ao próprio partido e a si, e o contraste com o Partido Republicano. Deixe todos esses esquisitos ultra-esquerdistas, como Ilhan Omar e Rashida Tlaib, que estava sentada bem ao lado dela, deixem que eles se tornem motivo de chacota. Em público, na TV nacional, diante de dezenas de milhões de pessoas, americanos, pessoas do mundo todo. Porque, sabe, nenhum americano sensato vai querer ter qualquer relação com o comportamento insano de Ilhan Omar. Ninguém vai olhar para Ilhan Omar, coberta com hijab, gritando insultos para o presidente durante seu discurso ao Congresso. E vai dizer, sim, é isso mesmo que ela merece. Não, ninguém quer ter nada a ver com isso. Você sabe como os democratas organizaram sua resposta ao presidente? Há muitos anos existe uma tradição. O partido de oposição, logo após o discurso do presidente, lança seu próprio representante que fala, em primeiro lugar, sobre os planos do partido, planos de quê? Planos para melhorar a vida dos cidadãos. Por que eles acham que o partido no poder está fazendo é errado, ou insuficiente, ou talvez improdutivo? E agora, nesta época de total degradação do Partido Democrata, como a oposição decidiu convencer o povo a votar neles em novembro? Acho que vocês vão gostar, senhoras e senhores. Na verdade, eles tentaram transmitir suas próprias mensagens extremamente de esquerda sobre a situação do país. Eles tiveram algumas dessas. Por mais constrangedor que seja, quase ninguém assistiu, infelizmente para eles. Organizando vários eventos anti-Trump simultâneos, como o Estado do Pântano, com Roberto De Niro, Marco Ruffalo e outros, assim como algumas pessoas vestidas com fantasias que lembravam sapos. Eu desafio Trump e seu projeto autoritário, oferecendo uma resistência alegre, radical e pacífica junto com a Brigada dos Sapos de Portland. O Estado da nossa União não é sólido, está literalmente por um fio. Donald Trump e os republicanos deixaram este país mais doente, mais pobre, mais doente, mais pobre. Sim, qual é a diferença? Como já disse, uma retórica insana e extremamente de esquerda. Aliás, você sabe que eu sou de Portland. Todo mundo de Portland conhece essa Brigada dos Sapos, a Brigada dos Sapos de Portland, do Oregon. São literalmente terroristas domésticos da Antifa. E não estou brincando quando digo isso. Um deles foi preso, um desses sapinhos foi preso recentemente, e agora ele está enfrentando acusações federais. Os democratas trouxeram membros da Antifa e, ao invés de irem ao discurso do presidente, realizaram um comício da Antifa com um monte de sapos da Antifa. Foi exatamente isso que eles literalmente decidiram fazer. É absolutamente impressionante. Então, o próprio Donald Trump, literalmente algumas horas atrás, hoje de manhã cedo, realmente reagiu a toda essa besteira da extrema esquerda que aconteceu. Agora vamos ler isso na plataforma Truth Social. Ele declara isso no Truth Social. Quando você observa Ilhan Omar e Rashida Tlaib de baixo intelecto, como elas gritavam furiosamente ontem à noite durante uma mensagem muito elegante ao Congresso, em um evento tão importante e maravilhoso, elas estavam com os olhos arregalados e injetados. De pessoas loucas, insanas, mentalmente instáveis e doentes que sinceramente parecem que precisam ser trocadas, colocadas em um sanatório. Trump não mede palavras, mas o mais importante é que ele está certo. E isso foi visto por 50 milhões de americanos, aqueles que assistiram a esse discurso ao vivo, e mais 50 milhões que estão assistindo agora. Isso é muito ruim para o nosso país. Precisamos mandá-los de volta para onde vieram, o mais rápido possível. E de novo está certo. Pelo jeito que eles se comportam em relação à América, eles são nossos inimigos. Simplesmente e claramente inimigos.
Eles só prejudicam os Estados Unidos da América, não ajudam em nada. Seria melhor se fossem embora com o obcecado pelo Trump, com Robert De Niro, que financiou um desses eventos alternativos, na noite passada. Mais um doente e perturbado, na minha opinião, com um QI extremamente baixo que não faz a menor ideia do que está fazendo ou dizendo. Aí está ele completamente fora de si, o ex-astro de Hollywood, Robert De Niro. Infelizmente, agora estamos em um país onde o poder pertence, é exercido e serve a um punhado de autocratas desonestos, gananciosos e cruéis. Então, você ama o nosso país? Deixa eu perguntar. Você consegue amar um país onde nossos vizinhos são mortos a tiros nas ruas por bandidos do governo mascarados? Não. É possível amar um país que nega assistência médica a dezenas de milhões dos nossos compatriotas? Não. É possível amar um país que interrompe a ajuda a pessoas doentes e famintas em todo o mundo, causando centenas de milhares de mortes evitáveis, muitas delas de crianças inocentes? Não. É possível amar um país que destrói nossa economia para dar benefícios fiscais aos seus amigos bilionários? Não. É possível amar um país, um governo que nega a ciência e sacrifica o clima, o próprio ar que nossos filhos respiram? Não. É possível amar um país que perdoa criminosos cruéis e protege pedófilos? Não. Eu posso continuar e continuar e continuar. O impressionante é que ele está me descrevendo, mas as chances estão sendo preparadas para uma falsa aparência? Bem, isso... Dumpen e sua administração na avaliação do que aconteceu durante o governo Biden, bem, ou ele mesmo, ou um amigo dele. Imigração, seja o que for, olha só, faz aquele fedido Zelensky. E depois da perseguição ao Trump, das tentativas de matá-lo, de uma dúzia de processos completamente infundados, 2 impeachments que se revelou não valerem nada e uma perseguição descarada, De Niro ainda assim diz: vejam como o Trump é horrível, como ele persegue seus adversários políticos. É por isso que eu digo, ou ele nunca teve nada na cabeça, ou ele enlouqueceu, ou ele foi manipulado. Não tenho dúvidas, e tenho certeza que a maioria de nós também não, de que ele está usando todos os recursos e todo o poder que tem para não perder o poder nas eleições de meio de mandato. Não vou listar os métodos, porque não sabemos todos os que ele vai tentar usar para roubar as eleições. Lembrem-se, esse cara tentou derrubar o governo, atacando brutalmente o Capitólio em 6 de janeiro. Aquele ataque ao Capitólio, multidões desarmadas que apenas passearam pelo Congresso e depois foram embora. E antes disso, os homens de Trump pediram 3 vezes ao prefeito e ao Congresso para chamar a Guarda Nacional ou reforçar a polícia. Em vez disso, o FBI secretamente enviou agentes disfarçados, mas não para parar a multidão. Então, para quê? E os somalis provavelmente leram a fábula do gato que escuta e continua comendo. Porque não importa o que aconteça, não importa como tentem pegá-los, o que façam, como sejam expostos, por mais que se fale sobre isso, eles continuam roubando. A seguir, senhores, teremos fatos ainda mais interessantes sobre a heroína do nosso romance e sobre outros personagens. Mas vou fazer uma pausa por um segundo. Quando 20% ou mais dos espectadores de um canal ativam o sininho, isso significa que o interesse pelo canal é alto e o YouTube dá a esse canal uma maior divulgação. E no nosso caso não são 20, nem 15, nem 12, são 5% dos que se inscreveram que ativaram o sininho, e isso diz ao YouTube: não mostre esse vídeo para um público amplo. Vocês provavelmente já adivinharam, né? Eu quero pedir a vocês, senhoras e senhores, agora mesmo, neste exato momento, por favor, encontrem o botão inscrever-se. Se você não está inscrito, clique em inscrever-se imediatamente e ao lado vai aparecer o sininho. Se você já está inscrito, no lugar do botão inscrever-se ou ao lado dele, você vai ver exatamente aquilo em que precisa clicar. Por favor, faça isso agora mesmo, faça isso, nada vai ser interrompido, tudo vai continuar normalmente. Você está ouvindo, né, assistindo, então clique agora mesmo, isso não vai atrapalhar você de ouvir. E agora, de volta aos nossos burros e elefantes, não quis dizer nada ofensivo aos animais.
Ótimo. Como muitos de vocês sabem, americanos demais acabam sendo vítimas de golpes. Há pessoas muito ruins na nossa sociedade que abusam da boa vontade e confiança dos contribuintes americanos, usando isso contra nós. Eles optam por se aproveitar, em vez de permitir que programas feitos para ajudar famílias facilitem o acesso de crianças autistas a serviços extracurriculares necessários e a assistência médica necessária. E nós vamos começar de forma muito agressiva na administração a reprimir as ações de pessoas e organizações que enganam os americanos. Portanto, hoje anunciamos que tomamos a decisão de suspender temporariamente determinados volumes de financiamento do programa Medicaid destinados ao estado de Minnesota para garantir que o estado de Minnesota leve a sério suas obrigações. Ser administradores responsáveis dos recursos dos contribuintes americanos. E o que isso vai significar, o que isso significa? Então, em primeiro lugar, os prestadores de serviços locais em Minnesota já foram efetivamente pagos, o Estado já pagou esses prestadores. O que estamos fazendo é suspender os pagamentos federais que deveriam ser enviados ao governo estadual até que o governo estadual leve suas obrigações a sério. O que isso significa? O estado de Minnesota não quer investigar o desvio porque Ilhan Omar e a liderança do estado resistem às investigações. E a questão é que, na outra ponta da corda, eles vão encontrar a si mesmos. Os federais também têm o direito de julgar, e já estão julgando. Algumas centenas de somalis e alguns não somalis já estão presos. Mas é um processo longo para cada creche, posto de saúde, centro de assistência social. São investigações separadas. É um trabalho longo, minucioso e invisível. Bem, passa, por assim dizer, meio que despercebido aos nossos olhos. E cortar bilhões de Minnesota e de vários outros estados é muito mais visível e mostra a determinação da administração em parar o desmando do Partido Democrata. O problema com a nossa justiça é que ela, a justiça, pune aqueles que conseguiu pegar e reunir provas e pune, mas com penas de prisão. Essa é a minha opinião. Quem roubou deve devolver o que roubou, no mínimo em dobro. Além disso, deve pagar as despesas com a polícia, com o investigador e com a própria manutenção na prisão, antes da prisão e coisas do tipo. Se o dinheiro dele, todo o patrimônio dele não for suficiente, então ele deve, digamos, estando na prisão, cumprindo a pena, trabalhar para pagar isso. Uma parte é para manutenção, outra para pagar a dívida. Permita-me fazer uma última observação sobre isso. Uma das coisas que amo em nosso país é que somos um povo generoso. Ajudamos com cidadãos sem condições de pagar assistência médica por falta de sorte. Nós cuidamos das pessoas que não podem pagar por comida, mesmo trabalhando duro e seguindo as regras. Nós entendemos que estamos todos juntos nisso e, em parte, é por isso que temos assistência médica, ou em parte, é por isso que temos vale alimentação, em parte, é por isso que temos esses programas. Queremos garantir que as crianças que crescem em famílias, não muito diferentes da família em que cresci, tenham acesso ao básico: comida, atendimento médico, atividades extracurriculares, quando a família deles precisa disso, mas não pode pagar por isso. Isso não se parece em nada, ao meu ver, com aquele quadro terrível que De Niro pintou, mas agora parece apenas algo muito doce. Quem é o líder hoje do Partido Democrata dos Estados Unidos da América? Quem vai enfrentar, ao que parece, Vance e Rubio? Aqui estão eles, nossos meninos de ouro. Eles todos estão participando da corrida. E no momento, do lado dos democratas, isso é simplesmente uma verdadeira bagunça. Olhe só para isso. Entre os principais candidatos democratas à presidência em 2028, há um líder, mas não é claro e está na margem de erro. Você tem Gavin Newsom com 19%, depois a ex-vice-presidente Kamala Harris com 18%, um resultado bastante fraco para ela, considerando que, claro, ela foi a indicada. Da última vez, Pete Buttigieg, que já concorreu, tem 13%. Alexandria Ocasio-Cortez tem 12%. Isso é simplesmente uma bagunça completa. É um caos absoluto e confusão. No momento, não há um líder claro entre os candidatos do Partido Democrata. Você entende? Como eu vejo isso? Para mim, isso dá ainda mais motivos para que, se você algum dia pensou em se candidatar, ou se alguém pensa em se candidatar, você se candidate como democrata, porque eles não têm ninguém. Essas ideias são fracas, tipo, é só um grupo fraco. Concordo, dá para perceber, ficou claro. À esquerda está Dave Rubin, ele é um comentarista e jornalista de direita com 3 milhões de inscritos, e à direita está Steve Smith.
E eu disse, à esquerda está Dave Rubin e à direita Steve Smith, que também é jornalista e comentarista. Ele é de esquerda, mas não radical, existe diferença, tem cerca de 2 milhões de inscritos, se não me engano. Steve aparece bastante na TV, em vários canais, mas ele não é um demagogo. Ele tenta entender como ajudar aqueles que estão passando por dificuldades. Acho que ele não entende direito como fazer isso, mas ele realmente quer compreender e encontrar uma solução. Ou seja, ele não é um propagandista, mas sim um jornalista, assim como Rubin. Ele também não é um propagandista, mas um jornalista. Ele não é um demagogo. Não acredito que nenhum deles tenha chance de vencer. Podemos passar pela lista. Aqui está Gavin Newsom. E vimos, como você acabou de dizer, se as pessoas acreditam nisso ou não, ou sabe porque há pessoas da esquerda tentando defendê-lo, certo. Criminalidade, pessoas em situação de rua, acessibilidade à moradia, meio ambiente, dívidas. Na Califórnia, por favor, você precisa me convencer disso. Quero governar o país, mas vemos o que ocorre na Califórnia. Boa sorte. Kamala Harris, você é de lá? Você nem quis disputar o governo da Califórnia? Teria que vencer, mas não quis. Tudo bem, vimos o que ocorreu nas eleições. Você teve 107 dias, Biden te colocou em uma posição desfavorável. Tudo isso é verdade, mas sua entrevista no The View selou seu destino ao perguntarem se faria algo diferente, mas não como Biden. E você ficou assim? Não consigo pensar em nada, ninguém vai te perdoar. E voltando ao Gavin Newsom, todos diziam que você precisava de certa forma se mover para o centro, veja por esse lado, o que você vai fazer daqui a 2 semanas? Você está na TV falando sobre a transição de pessoas transgênero de masculino para feminino. Mesmo sendo crianças, você não se importa que façam isso sem consentimento dos pais? Disse isso a muitos que quiseram ouvir. Se meu filho é menor de idade, você não tem o direito de se aproximar dele para dizer que ele pode sair na rua, ir à loja sem a minha permissão. Como você acha que pode fazer algo sério sem o consentimento dos pais? Não os deixamos entrar no filme, é para maiores de 13 anos. Você está brincando? Isso é simplesmente absurdo. Essa frase será usada contra eles. Por isso acho que esses dois realmente se prejudicaram muito. Não acredito que os democratas queriam Kamala Harris e isso explica muita coisa. Quando você viu como ela escreveu o livro, percebeu que não tinha apoio total. Como vai receber em 2028 se não teve em 2024? Isso não vai funcionar. Pete Buttigieg, como eu disse ao vivo com Bill Maher, ele não nos toca. Ele simplesmente não toca. Alexandria Ocasio-Cortez há o quê? Eu tenho respeito por ela, respeito o entusiasmo e a paixão dela, respeito o que ela tenta fazer pelos eleitores dela no Bronx, em Nova York. Aquele vídeo com ela em Munique foi um dos mais vergonhosos e constrangedores que já vimos. Os Estados Unidos realmente enviariam e deveriam enviar tropas para proteger Taiwan se a China começasse a agir? Eu acho que eu acho que essa é, claro, uma política de longa data dos Estados Unidos. Obrigada. Eu acho que nós realmente queremos ter absoluta certeza de que nunca chegaremos a essa situação. E queremos ter certeza de que estamos avançando em todas as nossas pesquisas económicas e em nossas posições globais para evitar qualquer tipo de confronto como esse e para que essa questão nem sequer surja. Continuação a seguir. Ouça só. Quando Mitch McConnell, o ex-líder da maioria no Senado, ficou paralisado. Senhoras e senhores, nós nos perguntamos se ele não teria sofrido um derrame. Nós sabemos que ele já não é jovem, sabemos que ele tem problemas de saúde, mas essa é uma mulher jovem e cheia de energia, é a Alexandria Ocasio-Cortez, certo? Não foi um problema de saúde. Você não estava preparado, nem sabia do que falava, e o mundo viu. Se eles tivessem chegado até você no palco principal, sabe? Se eles tivessem chegado até você quando você estava andando pelas ruas do Bronx e simplesmente enfiado uma câmera e um microfone na sua cara e te pegado de surpresa, aí seria diferente. Não, você atravessou o mundo... Você cruzou o oceano para esta conferência. Você se especializa exatamente nisso. E essa foi a sua resposta. Não tem como escapar disso, e os republicanos vão comemorar, usando isso a cada passo. Será que acredito que ela tem chance de conquistar uma vaga no Senado contra Chuck Schumer no futuro? Sim, mas ela como uma figura mundial? Não, claro que não, mas ela como uma figura mundial. Sim, esses são aqueles que lideram entre os democratas como potenciais candidatos à presidência dos Estados Unidos. Nada mal, né? É a isso que a ideologia deles leva. Aliás, ideologia, você não esqueceu do sininho? Não esqueceram, né? Ele ajuda muitos a combater a ideologia deles. Se você clicar no sininho,
Bom, depois de se inscrever, claro, você vai receber este vídeo e outros vídeos deste canal, mas se não clicar no sininho, não vai receber ou vai receber, mas bem menos. Tenho certeza de que alguns de vocês, de vez em quando, dão uma olhada nos canais dos nossos compatriotas que, seja por dinheiro, seja por um lugar ao sol, venderam a alma para o regime fascista do Partido Democrata dos Estados Unidos. Nem todos eles são burros. Claro que há alguns burros, como Kasparov, Shenderovich, mas também há vigaristas como Yakovina, Belkovsky, Larionov, Latinina, Bykov, e há também os burros, mas muito ativos, como Tim Ryashkin e Girnov. Esqueci também do Boris Pincus. Então, depois de assistir quase todos eles em pequenos trechos na velocidade 2x, vou ser sincero, eu realmente recebi uma carga, uma energia. Provavelmente foi de espanto com as besteiras que eles falavam. Poderia até dizer caramba, mas lembrando das pérolas anteriores deles, sim, eles têm verdadeiras pérolas, não é exagero. Não era para me surpreender, mas mesmo assim me surpreendi. Aqui está, senhores, a opinião média estatística de 65% dos espectadores sobre o que eles viram na noite de 24 de fevereiro, brindando alegremente com latas de excelente cerveja americana, alemã, holandesa ou tailandesa. Alguns, é verdade, bebiam cerveja de Riga. De onde eles conseguiram, eu não sei, mas tenho certeza de que conseguiram por algum esquema. Ok, preparados, vamos lá. Os resultados das pesquisas já são conhecidos, os números são arrasadores e o Partido Democrata está em pânico. Enquanto as avaliações do Trump disparam, os democratas assistem a toda a sua imagem política desmoronar bem diante dos seus olhos. Isso não foi apenas um discurso, foi um verdadeiro terremoto político, e seus tremores secundários estão agora destruindo o Partido Democrata. Mas não exatamente o que Kiselev e Tsymbaliuk inventaram, meu Deus, como eu os... Não respeito o que eles não fariam só por dinheiro, sim, meus queridos ex-conterrâneos, há alguns, afinal, entre eles não faltam talentos. Bem, claro que não estou falando de escória como Dasha Shastrivaya ou Karina, como é mesmo, Simonova Smirnova. Meu amigo alemão Alzheimer não me deixa lembrar. Vocês querem, claro, não apenas afirmações vazias de mim, certo? Querem números, senão eu vou... Bem, como eles sofrem por uns trocados. Então... E 63% no total aprovaram esse discurso. Aqui fica interessante. Um dia antes do discurso sobre o Estado da União, Marist entrevistou americanos para saber se acham que Trump leva o país na direção certa. E descobriu-se que apenas 37% responderam sim, enquanto 55% disseram que a situação vai piorar. Para ser justo, diferentes institutos de pesquisa usam metodologias diferentes, então essa comparação não é equivalente. Mas se sobrepusermos essas duas pesquisas, Marist e CNN, após o discurso, isso significaria que subimos de 37% que achavam que o país estava indo na direção certa antes do discurso para 64%. Depois, isso é um salto de 27 pontos. Você nem imagina o que isso significa. 27% dos entrevistados mudaram de opinião de negativa para positiva. Bem claro, sob a influência dos jornais, revistas, internet, televisão, e de repente eles perceberam que tudo era mentira antes, que tudo o que lhes diziam era manipulado, e mudaram de opinião para positiva ao ouvirem o presidente que, lenta mas seguramente, tocava em todos os pontos certos. Veja os dados mais recentes da CBS, o discurso recebeu 75% de aprovação, 75% de aprovação. E o principal motivo disso, como já discutimos ontem, é que cada minuto daquele discurso de 1 hora e 48 minutos foi dedicado às chamadas questões 80 a 20. Exato, essas são posições que têm um apoio esmagador do público americano, e elas deixam os oponentes em uma posição desfavorável, do outro lado de um consenso esmagador. Mais uma vez, algum dos meus colegas à esquerda, do lado do marxismo, na versão suave de Shankar, aquele socialismo ao estilo Plekhanov-Kautsky, algum deles mostrou para você os números reais? Eles mesmos, da mídia de esquerda, como a CNN e CBS, não têm esses números. No máximo, eles selecionavam alguma pesquisa com uma mentira especialmente nojenta só para confirmar o que eles querem que você aceite. O que o Trump diz? O que causou a indignação?
Rashkin, Shettleman, Kushner, Schwetz e outros mercenários, digamos assim, para não ser banido da internet, mercenários. Foi isso que o Trump disse, e é isso que 80% da população quer. Então, proteger os cidadãos americanos e não os imigrantes ilegais é obviamente uma questão apoiada por 80% contra 20%. A proibição de uso de informações privilegiadas no Congresso tem 86% de apoio, enquanto a isenção de impostos sobre gorjetas, horas extras e benefícios sociais recebe apoio de 80%. Identificação do eleitor. Tente 90 contra 10, certo? Manter criminosos perigosos sob custódia em vez de soltá-los sem fiança, 90 contra 10. Identificação de fraudes bilionárias em benefícios sociais, homenagens a atletas americanos, olímpicos, apoio e lembrança de crianças perdidas devido a crimes que poderiam ter sido evitados. Donald Trump não escolheu nenhuma questão que fosse controversa entre os eleitores reais. Cada uma delas conta com o apoio da esmagadora maioria, independentemente da filiação partidária. Com exceção dos que falam russo, ou melhor dizendo, nem cabeças podem ser chamados, talvez bustos, com exceção dos bustos que falam russo. Sobre eles pode-se dizer o mesmo que sobre o macaco que caçava crocodilos no Tâmisa, em Londres. Diziam, seu tolo, não há crocodilos aí. Havia uma história por trás disso. Diziam que ela cobrava um rublo por resposta, mas isso não importa. No final, esse macaco diz, eu sou tolo, sim, tolo, mas ganho 30 rublos por dia. Embora quem dava rublos para ela em Londres, eu não sei. Mas de uma piada você não pode tirar uma palavra sequer. E nesse momento ele fechou sua armadilha. Ele forçou os democratas a deixarem claras suas posições, ficando do lado oposto ao que apoia a maioria de 80 a 20. Para se manifestar publicamente contra todas essas questões importantes ao vivo, diante de todo o país, isso não é apenas um discurso, é um golpe mortal. É fácil entender por que as audiências subiram ao ver a reação dos verdadeiros americanos naquela noite. As pessoas nas redes sociais ficaram completamente cautelosas, chocadas com o que viram, com o que os democratas fizeram, ou mais precisamente com o que os democratas se recusaram a fazer. As pessoas simplesmente não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Os democratas se recusam a apoiar as mães cujos filhos morreram nas mãos de assassinos ilegais. Eles se recusaram a apoiar os heróis do hóquei olímpico, se recusaram a apoiar a identificação de eleitores, que é aprovada por 90% das pessoas. Eles se recusaram a apoiar a isenção de impostos sobre gorjetas, horas extras e previdência social, embora Kamala tenha tentado se apropriar disso. Eles se recusaram a defender que criminosos perigosos permaneçam presos. Isso é inacreditável. Como um comentarista disse, os democratas mostraram ao país quem realmente são. Mas nós perdemos nossa pirata da Somália, ela conseguiu 30 milhões em um ano do nada. É assim que esse dinheiro apareceu do nada. Sabe, explique isso de forma mais simples para um cara como eu, que só gosta de ler livros e tudo mais, como alguém passa de 50 mil dólares para 5 milhões, eram 5 milhões e sim 30 milhões em apenas um ano. Posobiec, porque tenho certeza Posobiec, acho que falo por todos nós, Posobiec, nós realmente gostaríamos de conhecer essa estratégia. Sim, seria incrível incluir isso em um livro, provavelmente esgotaria rápido. Aqui está o que sabemos e o que aprendi com a revelação dela, a última declaração federal. E claro, precisam mostrar o que tem e quanto vale. Mostram milhões em novos ativos ligados ao negócio do marido dela. Na verdade, são dois grandes. O primeiro é a firma de capital de risco dele, chamada Rose Lake Capital. Bem, ele começou tudo isso há 3 anos logo após o primeiro mandato da esposa dele. Que conveniente, não é? Ele já tem 60 bilhões de dólares em ativos sob gestão e essa coisa não deveria ser tão bem sucedida tão rápido. Para ser sincero, isso nem deveria existir, porque o marido dela, Tima Maineta, não tem absolutamente nenhuma experiência em investimentos. O diploma dele é em ciência política, e a vida toda ele só trabalhou em campanhas políticas. E quem diabos dá para esse cara 60 bilhões de dólares para administrar? Certo, e para mim isso parece muito com o fundo Clinton, com todo esse esquema de troca de favores. Certo, porque a única coisa que esse cara pode oferecer é acesso à esposa dele e aos colegas dela no Congresso. Mas mesmo assim, veja só o que os números mostram. E mesmo assim, a participação dele em um ano cresceu praticamente do zero. De $1.000, sim, para algo entre 5 e 25 milhões de dólares, e isso em apenas um ano, 25 milhões tudo em um ano. Quero saber, foi esse tal de Ryashkin que te contou sobre isso?
A próxima é uma vinícola californiana de um casal chamada E Street Group Ltda. A vinícola, de acordo com o relatório do ano passado, foi avaliada entre 15 e 50 mil dólares e este ano 5 milhões de dólares, de 50 mil para 5 milhões. Isso não é apenas um bom ano, isso é coisa de roteiro de Hollywood, Dr. Steve. Isso é material de capa da Forbes. Certo, mas nada disso faz sentido. Eu dei uma investigada nisso. 2 anos atrás ele foi julgado por fraude em um caso relacionado à sua vinícola. Ele pegou 300 mil emprestado para começar e prometeu ao cara triplicar o investimento em 1 ano e meio. Isso já é suspeito. Passam-se 18 meses, ele não conseguiu triplicar o dinheiro, nem tinha os 300 mil iniciais para devolver, o homem precisou processá-lo para reaver o valor. Como essa vinícola fracassada, que não conseguia juntar 300 mil para pagar investidores, de repente passou a valer 5 milhões de dólares. Então tudo isso é muito suspeito. Eu diria que você está sendo muito gentil escolhendo essa palavra. É realmente suspeito e depois fica cada vez mais suspeito. Porque apesar de tudo isso, apesar de ela mesma ter preenchido essas declarações indicando seus ativos pessoais de milhões, Ilhan Omar continua negando publicamente que seja milionária. Mas isso é um absurdo, quero dizer. Eu sinto como se estivesse ficando louco. Ouço essa mulher, leio os relatórios que ela preencheu e penso, você disse que vale 30 milhões de dólares, isso está no papel. É por isso que isso chamou tanta atenção, incluindo pedidos de investigação. E veja, divulgação não é condenação. Infelizmente, nós sabemos disso. Pelosi divulgou suas transações por anos e nem recebeu advertência. Certo, mas quando os números mudam tão drasticamente, as pessoas percebem e muito provavelmente, acho que todos nós concordamos. Ela provavelmente é culpada. Acho que com isso encerramos nossa história sobre a heroína do nosso tempo, Somalika, que se tornou americana, virou membro do Congresso, lutadora pelo roubo dos brancos ricos, trabalhadores que vivem em casas construídas por seus antepassados. E ela bem, seus companheiros, eles os odeiam? Bem, na verdade, nós, eu e você, para ser totalmente honesto, sim, mas acima de tudo eles não odeiam. Eles invejam mais do que tudo com um ódio negro e ardente. E considerando que o Alcorão não proíbe mentir e enganar os infiéis como nós, ela mesma e seus comparsas se sentem heróis e lutadores pela promoção da sua versão bandida de controle do rebanho, que eles consideram tão estúpido que acham que podem tosquiar, raspar, ordenhar e até tirar carne de nós enquanto andamos. Mas aqui vão boas notícias, senhoras e senhores. Eles serão parados agora mesmo, em plena corrida, e encontrarão uma boa parede de ferro fundido bem na testa. É isso, até logo.